Salve minha gente, tudo bem? Tranquilo? Bom, fazia tempo que eu não aparecia aqui, falei que ia me expor mais, mas enfim, a vida nos segue. Hoje eu quero falar a respeito de uma coisa, a respeito do que eu acredito para o futuro. A minha filosofia política, se é que a gente pode chamar. Filosofia política, filosofia ecológica, filosofia, sei lá, de vida, da sustentabilidade. A gente fala tanto sobre isso. E agora nessa nova fase que nós, brasileiros, aqui estamos vivendo, e propriamente o mundo está vivendo, que é essa busca assim em relação à sustentabilidade, a regeneração do nosso planeta, porque já em 2023, que estamos agora, a gente começou a ter uma plena consciência de que nós somos um planeta e que se a Amazônia ir para o saco, vai o planeta inteiro. Agora estava vendo uma reportagem, hoje é dia 5 de janeiro de 2023, eu vi uma reportagem sobre os Alpes suíços, que lá não existe mais neve, gente, não tem mais neve lá nos Alpes suíços, sabe? E isso é muito preocupante num lugar que não tinha, que tipo vivia de um turismo em relação a isso, que era chamada o inverno europeu, que nevava, tudo já não está mais existindo. É preocupante isso, sabe? Porque a gente sabe que essas coisas para se regenerarem vão muitos anos, e muito mesmo. E saber que agora... Bom, enfim, eu não quero falar sobre os Alpes suíços, quero falar mais a respeito da questão do Brasil e o que a gente entende como noção. Bom, a gente sabe que a queima dos combustíveis fósseis e a queima, por exemplo, das fábricas, a questão da poluição, do descaso com a natureza, fazer lucro em cima da devastação da natureza, ela se tornou as filosofias da economia moderna, que a gente chama. Porque as coisas precisam ser destruídas para ter lucro. A abundância, no caso, é uma coisa que é inimiga do sistema, porque se você vive num ambiente que é abundante em comida, abundante em água, abundante em isso e essas coisas que são a base disso daí vão se tornar cada vez mais desvalorizadas, né? A questão tecnológica também, a gente vê que a tecnologia, ao mesmo tempo que a ciência está muito evoluída, as intenções aqui do ser humano está muito abaixo do que é realmente, para que serviria a tecnologia na nossa vida. A inteligência artificial está aí, ela já está tomando um outro corpo na nossa humanidade, ela está cada vez mais tomando decisões em relação ao nosso futuro. A inteligência artificial está tomando decisões, não é nós, a inteligência. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, por exemplo, não foi... Talvez alguém deve ter postado na sua linha do tempo em alguma rede social que você segue. Mas provavelmente a inteligência artificial, com os algoritmos de pessoas que mais ou menos se interessam pelo assunto que eu estou falando aqui, é que deu esse vídeo para você. Mas enfim, essas ideias, elas são diferentes do capitalismo e são diferentes do socialismo e do comunismo. Eu falo isso porque a própria pessoa que defende essa ideia, que é o Jacques Fresco, que é desse livro aqui, que é Projetando o Futuro, já participou do movimento socialista, presenciou as duas grandes guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e ele viu que, na verdade, assim, tudo essa questão do lucro, de como que assim a grande preocupação da guerra não é a questão que tem entre as diferenças ou as injustiças sociais que um país e outro está vivendo. Em si, a guerra é um dos maiores geradores de lucro do planeta, porque você pode ver o quanto que é investido na questão bélica das nações. As nações investem muito em armamento para se preparar para uma guerra, que essa guerra talvez nunca chegue, e de repente ela surge, e daí gera essa economia, que daí eles vão lá, destrói uma população, destrói uma nação, e daí depois pelos acordos de paz e tudo mais, o que acontece? A mesma nação que foi lá e destruiu, bota todas as empresas lá, que elas mesmas criaram, as empresas, tudo para levantar a economia de um determinado estado. Que economia que a gente já sabe muito bem que não fica ali, né? Quem realmente ganha com tudo isso são os países que ganharam as guerras, enfim. Então, essas coisas sempre me incomodou muito, assim. E o que acontece? Basicamente, todas essas ideias elas podem parecer muito com o comunismo e socialismo, só que assim, eu não me considero socialista nem comunista, tá, gente? Por quê? Porque eu li muito pouco sobre Marx, eu não sei nada assim nessa questão, li alguma coisa do Capital, li alguma coisa ali do movimento comunista,
Mas uma coisa assim, Marx viveu numa época em que ele não tinha noção de como que a inteligência artificial iria tomar o nosso mundo hoje. Ele não tinha noção nenhuma da questão dos robôs e tudo. Era muito em volta em cima da mão de obra. Você fala em socialismo e fala daquela questão dos meios de produções, não é? Você está falando sobre socialismo, é meios de produções aqui, a demanda, o profissional que vende sua mão de obra, o burguês que tenha os meios de produção, enfim, ela envolve tudo isso daí. Vamos imaginar se o mundo virasse socialista, né? E as pessoas na época de Marx assumissem isso. Por mais que a ética do socialismo, do comunismo, sejam bem mais interessantes, bem mais vantajosas para a humanidade do que as éticas capitalistas, que são as éticas morais, humanas, o ser humano que estiver trabalhando para uma determinada pessoa, uma determinada corporação, um determinado estado, ela sempre vai pensar, ela tem ego a respeito para quem que ela está trabalhando, se aquele é patrão, se aquela pessoa não está passando a perna, se realmente aquele trabalho está valendo a pena e se talvez ela não esteja fazendo demais e aquela pessoa esteja ganhando mais. Enfim, o ser humano vai pensar isso e vai querer sempre tentar talvez burlar esse sistema para ficar em cima ou algo nesse sentido, sabe? O ser humano sempre quando trabalha em prol de alguma outra coisa, ou ele se aliena naquilo e fica feliz com aquela determinada situação, ou ele se revolta, né? São essas duas opções aí. Agora, se uma máquina estivesse trabalhando, uma máquina não tem sentimentos, uma máquina ela não tem assim, não está pensando se o patrão está ganhando aquela mão de obra dela, ou se ela poderia estar fazendo uma coisa melhor do que aquilo. Uma máquina não estaria pensando nisso. A máquina, ela tem só uma função, ela tem só a função de trabalhar, ela não tem ego, ela tem assim, se ela é fabricada para fazer determinados movimentos, o que acontece? Ela vai fazer aquilo e vai fazer aquilo para o resto da sua existência, né? Então, em qualquer sistema para que a gente pense para trazer uma boa qualidade de vida para todos os seres humanos do planeta, respeitando a natureza, respeitando os nossos recursos, respeitando a vida de cada ser humano, alguém vai ter que trabalhar, não é mesmo? Alguém vai precisar se escravizar, né? E quem que a gente tem que escravizar para as coisas acontecerem? As máquinas. Hoje em dia não faz nenhum sentido a gente pensar assim no trabalho que a pessoa precisa fazer a mesma coisa, tipo assim, eu trabalho fazendo cadeiras, né? Lógico, tem essa questão artística, né? Mas eu preciso fazer uma cadeira extremamente igual àquela ali. Qual o motivo? Se uma máquina consegue fazer isso muito melhor, fazer essa questão assim, por que motivo a gente tem que ter uma profissão que faça essa repetição? Aí tu vê as pessoas em frigoríficos amontoadas, tendo toda hora lá cortar carne, galinha, não sei o que. A gente vê pessoas em montadoras ali também. A gente também viu na questão assim do século, esses empregos sempre ser substituídos por máquinas, e cada vez mais a gente tem que focar nós, seres humanos, para as coisas realmente de nós, seres humanos, que é a imaginação, que é uma coisa que a máquina nunca vai poder pensar numa coisa diferente daquilo que ela foi programada para fazer, ou aquilo que tem algum algoritmo. A gente nem sabe para onde que essas coisas vão chegar. Provavelmente, por uma inteligência artificial não matar a gente, ver a gente como um problema, a gente vai criar um universo paralelo para ela viver, sabe? Que não trata a gente como uma ameaça, que ela vai se desenvolver, vai fazer a exploração espacial, vai fazer todas essas coisas que a gente vê em ficção científica e tudo mais. Mas a gente vai ter que escravizar as máquinas que vão ter que trabalhar para deixar nós, seres humanos, livres para a gente fazer o que quiser, para a gente trabalhar as nossas potencialidades. Isso parece algo muito utópico agora aqui, porque as pessoas falam, tá, mas porque ainda existe hoje em dia as pessoas muito apegadas a seus empregos, pessoas que acham que os seus empregos vão render, vão ser coisas duradouras para o resto da vida e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que no decorrer, assim, pensa em 50 anos, quantas profissões já foram extintas em 50 anos, assim, que a gente nem existe mais. Os aplicativos, essas coisas aqui que eu estou usando agora já acabou com a profissão de muitas pessoas, entende? Eu que sou músico, por exemplo, a minha profissão sempre foi, vamos dizer assim, substituída por uma máquina. Antigamente os músicos se queria música, tinha que ter um músico, depois o fonograma, daí você já, os músicos foram para lá, daí foram para o cinema, né?
Depois inventaram o cinema falado, que tinha música, daí os músicos saíram, sabe? Os músicos depois tinha as orquestras, mas daí depois inventaram a música eletrônica que sintetizava tudo, sabe? Mas, queira ou não queira, nós como músicos sempre vamos estar aí. Agora, por exemplo, uma profissão de motorista de Uber. Vamos pensar. Não tem assim coisa mais desnecessária para um futuro. Vamos pensar num futuro assim, não muito distante, mas num futuro muito próximo. O carro vai ser, você ter a posse de um carro vai ser uma coisa muito desnecessária. Porque o que acontece? O carro, enquanto ele está na sua garagem, ele está ali inútil, ele não está servindo para alguma coisa. Lógico, você está dizendo para você conservar. Mas esse carro, se ele parasse na tua garagem, te deixasse ali e fosse pegar e trabalhar para outras pessoas e trabalhasse, fizesse essas coisas 24 horas de uma forma sustentável, duradoura, não teria menor sentido você ter um carro, né? Uber, por exemplo, o que acontece? Esse trabalho que os motoristas de Uber fazem, lógico, eu respeito, né? Mas vai ser um trabalho que vai ser substituído por robôs. E não vai demorar muito, porque um robô vai ter uma precisão muito melhor de direção. Os carros já estão quase todos eles automáticos, assim, né? Mas vai ter muita precisão em relação a acidente. O robô que vai estar dirigindo não vai querer beber para dirigir, entende? Vai ter toda uma proporção, vai ter toda uma coisa, acidentes. Então por que vai ter um ser humano que pode pegar um carro com sono, às vezes pega o carro bêbado, com ruim da cabeça, brigou com a mulher, brigou com não sei quem, pega um carro, bate e morre, ou acaba matando, sabe? Isso não faz sentido. Lógico que existe o tal prazer de dirigir, né? Que as pessoas falam, que ainda é uma questão ainda que está enraizada aqui, principalmente no universo masculino, nessa questão do prazer de dirigir. Lógico, isso não vai ser excluído. Você gosta de dirigir, você pega teu carro e dirige, né? Dirige. Então são essas coisas aqui. E tudo eu tirei mais ou menos daqui, ó. Entendeu? Tudo isso que são ideias do Jacques Félix. Não é só ideias dele, tá, gente? Eu talvez passe algumas imagens aqui de como que é, tipo, ó, como que ele olhava uma sociedade do futuro, ó, planejando o futuro, né? Aqui ele fala tudo isso aqui em relação à sustentabilidade, olha só, as energias limpas, os mitos a respeito do capitalismo. Olha só, tipo assim, as cidades circulares, porque como elas se tornariam mais sustentáveis se as cidades fossem circulares, né? Não por uma questão estética, mas porque ela tem assim, um planejamento muito melhor. Para você que não se compactua com o comunismo, socialismo, acha que isso é coisa de esquerdista louco, ou para você que também está cansado do capitalismo e tal, tudo, eu acho que vale muito a pena você investir. Dar uma olhada nisso aqui. Isso tudo foi do movimento Zeitgeist, quando que eu conheci ele. Então, fica a dica, um beijo, até a próxima.